Caro Elixir, sei mio, sei tutto mio. Come ser di possente, la tua virtù se non bevuto ancora. Di tanta gioia dia mi colmi il petto, ma perché mal effetto non ne posso vedere prima che un giorno intier non sia trascorso. Bevasi. Donizetti, l'Elixir de Amore, ato 1, cena 7. Bem-vindo ao segundo episódio do Minuto de Sortilégio, especial Poções do Amor. Essencialmente, uma poção do amor é como um fármaco. Fármaco, conforme nos ensinaram os antigos gregos, possui 3 sentidos imanentes. É um veneno, pois se empregada de forma inadequada, uma poção do amor pode gerar um afeto obsessivo de alguém por ti, alguém que essencialmente não desejarias ter de forma prolongada em teu pé, por assim dizer. Também é um medicamento, pois aí sim, adequadamente empregada, pode maximizar as suas possibilidades de ter uma noite de incrível luxúria ou até mesmo uma relação mais duradoura que vá além do instante mesmo de aplicação daquela poção do amor. Por fim, uma poção do amor é uma beberagem mágica, já que ela é um perfeito veículo para a sua vontade. E como veículo para a vontade, ou seja, o sumo de todo o ato mágico, a poção do amor pode prescindir da eficácia bioquímica e contemporânea dos itens que a compõem. Logo, não importa muito se uma determinada poção possui comprovações aos olhos das ciências de hoje, pois a tradição já estabeleceu como uma forma eficaz. O uso contínuo já a tornou um adequado articulador para a vontade do operador mágico. Bom, como não poderia deixar de ser, o nosso casamento também é marcado pela presença das poções do amor. Nós escolhemos 2 poções para apresentar para vocês hoje. As 2 foram retiradas do mesmo livro. O livro chama-se Livro sobre Todas as Artes Proibidas, Superstição e Feitiçaria, de 1456, e esse livro foi escrito por um médico bávaro chamado Johannes Hartlieb. Então esperamos que divirtam-se e desejamos para vocês uma ótima magia. Agora realizaremos a primeira poção do amor. Os ingredientes já foram previamente demonstrados. Aqui temos o primeiro deles, que é o vinho tinto. Aconselha-se que se use vinho de ótima qualidade, já que misturarás um pouco desta poção a vinho que darás àquele que deseja ou àquela que desejas conquistar ou influenciar magicamente. Então, se usares um vinho de baixa qualidade, afetará o paladar. É mesmo aconselhável que utilizes a mesma casta de vinhos da bebida que ofertarás. Colocamos o vinho numa tigela de barro ou num caldeirão de aço. E assim partimos para o segundo ingrediente, que são as pimentas negras, que chamamos aqui no Brasil de pimentas do reino. A Piper nigrum, a pimenta negra ou pimenta do reino, é amplamente utilizada tanto na culinária quanto em receitas mágicas desde a Roma antiga. O nosso autor, Johannes Hartlieb, chega a sugerir que se utilize aspargos recém-colhidos, na impossibilidade de se conseguir a pimenta negra, já que, como autor do século XV, na Idade Média, o comércio com o Oriente já tinha se rompido e era muito difícil obter-se pimenta do reino ou negra. Assim, o nosso autor sugere, na dificuldade de obtê-la, que se utilizem-se aspargos recém-colhidos. No entanto, não podemos esquecer que hoje, principalmente no Brasil, é mais difícil obter-se aspargos recém-colhidos do que pimenta do reino negro. Por isso aqui utilizo a pimenta do reino negra. Aconselha-se que essa seja recém-moída. Não se coloque muito, do contrário ficará deveras apimentada e assim afetará o paladar. Depois, sugere-se
que passemos para o outro item, que é o mel. O mel utilizado, obviamente, é o mel de abelhas melíferas europeias, já que o nosso autor, como autor europeu, deve se referir a esse tipo de mel. Quanto à questão da florata, fica muito difícil determinar o que Hartlib pensava de florata, já que na época isso não era uma questão. Aqui eu estou utilizando um processado por terceiros, já que não tenho abelhas europeias aqui no meu quintal, nem na minha mata. Então comprei de abelhas europeias este mel, já em uma quantidade ideal para usarmos em nossa receita, que seriam esses 2 pequeninos sachês aqui. Colocados todos os ingredientes na panela, é muito importante segurá-la e mentalizar aquilo que desejas com essa receita, ou seja, com essa poção, pois assim irás imbuir a tua vontade sobre aquele mero e aparentemente aleatório conjunto de ingredientes. A mentalização deve seguir uma espécie de filme mental do que desejas que aconteça, ou seja, um ato luxurioso com o amado ou amada, um enlace amoroso, até mesmo um matrimônio, se for o caso. Feita a mentalização, mistures os ingredientes com a mão para colocar o seu desejo carnal sobre o mesmo. Misturados os ingredientes, acenda a chama. Deves manter a chama acesa até que a poção comece a borbulhar. Quando esta começar a borbulhar, seria interessante que desligasse o fogo. Enquanto ela se encontra sobre a chama, a panela, seria bom mexeres. As colheres de pau são as melhores para isso, devido ao tom mais natural introduzido por isso, e também que, dependendo da qualidade de sua colher de pau, um pouco dos aromas dos betumes da madeira irão agregar-se à poção. Fervida a poção, encerres a chama, deixe esfriar um pouco. Como isso será colocado na bebida daquele que deseja influenciar, seria interessante que ele não percebesse que isso fosse feito. Para tanto, uma ótima sugestão são os antigos anéis de veneno, como esse que porto aqui em minha mão. Se observar, ele possui um fecho que, aberto, permite a colocação de bebidas ou pós dentro, já que ele é impermeável. Seria interessante então possuir um desse, ou, na ausência do mesmo, o de qualquer substância, qualquer embalagem que agregue uma substância sem permitir que essa verta-se ou exude, tal como um vidro muito pequeno, um viático, até mesmo um tubo de ensaio bem lacrado. Coloque-se escondido em sua lapela ou mesmo em sua bolsa, e no momento de distração daquele que deseja influenciar, vertas sobre a bebida dele. Sendo anel de veneno, basta fechá-lo depois. Perfeito. Esta foi a primeira poção do amor, ao qual desejo que seja plenamente utilizada e renda bons frutos. Saudações mágicas. Vamos partir então para a segunda poção do amor desse episódio especial Poção do Amor do Minuto do Sortilégio. Bom, o primeiro ingrediente de que nós necessitaremos são 12 sementes de maçãs, né? Aqui a gente não está distinguindo, não está dando muita importância à marca, ao tipo da maçã que você escolherá usar, ok? Mas o importante é que o número seja respeitado, ou seja, que você consiga extrair das maçãs 12 sementes, nem mais nem menos, exatamente 12, ok? Essas 12 sementes de maçã, você deverá inseri-las exatamente no suco das maçãs de onde você as extraiu, tá? No caso, nós colocamos aqui o suco da maçã e inseriremos
as 12 sementes. Feito isso, ainda restará um ingrediente muito importante, que é o gengibre, que eu trouxe aqui nesse potinho e ele já está moído. O que nós devemos fazer em relação a essa poção é lançar mão de um gengibre a ser moído e que você moa pessoalmente até que ele consiga alcançar a sua estrutura mais fina possível, ou seja, que ele pareça o mais fino pó que você consiga com a moagem. E tornado pó, basta uma pitada desse gengibre que nós devemos inserir aqui no nosso suco, que já tem as sementes, na nossa poção. Muito bem. O outro ingrediente muito importante na receita original consta a utilização de uma gota do seu próprio sangue. Nós entendemos que não necessariamente o sangue, mas que você pode utilizar qualquer outra secreção corporal que seja do seu interesse. Então, no caso, nós colocamos nesse pequenino frasco uma lágrima minha. Você pode usar a lágrima, pode usar o seu suor, né? Pode usar alguma outra secreção, a sua escolha. Uma gotinha. Pronto. Como ingrediente final, o mel de abelhas. Aqui nós temos o correspondente a 5 gramas, que é o necessário para essa poção. Vertemos todo o conteúdo. E agora misturaremos, né, todo esse conteúdo com as próprias mãos. Né? Nesse caso, é extremamente relevante o uso das mãos e de nenhum outro aparelho para que esse contato se dê de uma forma cada vez mais pessoal, né? Mais íntimo. Certifique-se de que todos os ingredientes estão bem misturados, de que não sente mais, né, aquela textura do mel de uma forma muito separada do suco, que não é possível sentir nenhum grão de gengibre. Sim. E por fim, mentalize exatamente o seu interesse, a sua intenção quando se coloca a fazer essa poção. Então, crie todo um roteiro mental, coloque sua imaginação para funcionar no sentido de trazer uma concretude imagética àquela sua intenção. Seja ela a intenção de uma cena de amor, de um romance, de um relacionamento mais duradouro, ou simplesmente de uma noite de prazeres, enfim, né? Exatamente aquilo que tu pretende, sem nenhum pudor e sem nenhuma dúvida, né? Está feito. O que tu deves fazer é servir algumas poucas gotas, você pode colocar num conta-gotas mesmo, do conteúdo desta poção, principalmente numa sobremesa,
em algum bolo, e para isso você pode colocar tanto na massa desse bolo quanto no seu recheio ou cobertura, em alguma mousse, em alguma torta, enfim. Faça de uma sobremesa bem gostosa para um jantar ou mesmo para presentear aquele que é do seu interesse. E essa quantidade pequena é suficiente para dar esse empurrão mágico, digamos assim, nessa tua história, que pode ser simplesmente uma história de alguns instantes de prazer ou de uma longa e bela relação de amor. Um forte abraço. Was an angry thin-skinned man, couldn't get along with his one-man band. Autistic rocket and nails in his pocket, the crying shame some people is his name.